tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e hoje trago esse vídeo para estar participando de uma tag que eu fui convidado no final de 2020 pelo meu amigo Wesley do canal Reavaliando. O Wesley ele postou um vídeo de tag para comemorar os 80 anos da Marvel falando sobre um personagem que marcou ele e na ocasião ele falou sobre o Capitão América. Eu vou estar deixando esse vídeo que o Wesley fez na descrição desse aqui, tá bom? E convido vocês a conhecerem o canal Reavaliando, que é um canal muito bom, aborda de uma maneira espetacular quadrinhos e filmes. O Wesley realmente ele é um grande especialista nessas áreas. Então vou estar deixando o link do canal dele na descrição desse vídeo aqui e convido vocês a conhecerem o canal do cara depois, tá certo? Bom, eu fiquei muito feliz quando o Wesley me convidou para participar desse vídeo, porque eu já estava pretendendo fazer um vídeo comentando sobre as minhas 5 histórias favoritas de um determinado personagem da Marvel. Então, quando ele fez esse convite, eu vi aí uma grande possibilidade de trabalhar 2 temáticas diferentes em um vídeo só. Então eu falei para ele, para o Wesley, que eu ia participar da tag modificando ela um pouquinho. E esse aqui vai ser o grande resultado. Eu vou falar um pouco sobre um personagem da Marvel que me marcou bastante, que no caso é o Homem-Aranha. E vou falar um pouco sobre as minhas 5 histórias favoritas do personagem. Eu sei que tem gente que deve estar pensando, ué, o Igor fala da Marvel, ele vai falar de outro personagem, não é o Shang-Chi? Calma, vou explicar. O Shang-Chi é meu personagem favorito da Marvel, já falei isso várias vezes, mas o Homem-Aranha, ele é o personagem que me marcou porque se eu entendo de quadrinhos, se eu coleciono, se hoje eu leio Marvel, DC, Bonelli, entre outras, tudo isso começou por causa do Homem-Aranha. Ele foi o primeiro personagem que eu tive contato lá quando eu tinha meus 8, 9 anos de idade, através de um vizinho que eu tinha, que devia ter a mesma idade do que eu, acho que um ano mais velho somente, que esse vizinho, ele tinha inúmeras HQs, principalmente do Homem-Aranha. E eu me lembro que ele me emprestou uma revista do Homem-Aranha, a Teia do Aranha, no caso, onde o Homem-Aranha, o Justiceiro e o Noturno, eles precisavam se unir para resolver o enigma de um assassinato e descobriram no final que o vilão era o Retalho, então eles se aliavam para combater esse criminoso. E eu fiquei fascinado, eu gostei muito dos 3 personagens, principalmente do Homem-Aranha e do Justiceiro, porque o Homem-Aranha fazia piadas em meio a toda aquela tensão, tirava sarro dos inimigos, e o Justiceiro chegava mandando bala, matava mesmo. Então esses 2 personagens chamaram muito a minha atenção, e até para fazer esse vídeo aqui de tag eu tive dificuldade em escolher ou o Homem-Aranha ou o Justiceiro, porque eu gosto muito desses personagens, muito por conta dessa ligação que eu tive com esses personagens lá na minha infância. Foi o primeiro quadrinho que eu li na vida e tinha eles dois, e eu gostei bastante do modo como eles dois agiam. O Homem-Aranha, a partir daí eu lembro que eu pedi outras HQs emprestadas do personagem, e aí eu comecei a me deparar com confrontos do Homem-Aranha contra alguns heróis mesmo, ele lutando contra o próprio Justiceiro, no caso anti-herói, ou lutando contra o Capitão América. Eu lembro que eu fiquei até... Eu era criança, né? Eu gostava já do Homem-Aranha, eu fiquei chateado quando eu vi o Capitão América dando um soco nele. Falei, poxa, como é que o Homem-Aranha vai perder para esse herói e tal? Coisa de criança mesmo, né? Que tinha já meus 10, 11 anos por aí. Mas foi nessa fase que eu comecei a ter contato mesmo com os gibis, vi o Homem-Aranha enfrentando o Rei do Crime, Dr. Octopus, Duende Verde, etc. Aquela galeria imensa de vilões dele, e eu gostei muito do Homem-Aranha. Ele foi o principal herói que fez com que eu fosse atrás de outros personagens para ler próprios quadrinhos do Capitão América, do X-Men, do Batman, passar para outras editoras, Superman, entre outros. Então, se hoje eu leio, se hoje eu sou colecionador de quadrinhos, tudo isso é por conta do Homem-Aranha. Então ele é um personagem que me marcou, e para mim ele é o segundo. Numa escala da Marvel eu colocaria Shang-Chi como meus personagens favoritos. Eu colocaria Shang-Chi, Homem-Aranha e Justiceiro. E como eu disse no início do vídeo, hoje vai ser um momento onde eu vou trabalhar 2 temáticas em cima de um vídeo só. Agora eu vou falar um pouco sobre as minhas 5 histórias favoritas do Homem-Aranha, que era um vídeo que eu já queria ter feito há algum tempo já. Então vamos lá. Em quinto lugar eu vou colocar a aventura
Feliz... Opa, tá de ponta cabeça. Vou colocar a história Feliz Aniversário do Straczynski. Essa história, antes eu achava ela uma história muito boa, espetacular e tal. Hoje, fazendo uma releitura dela, eu acho ela uma história mediana, porém eu gosto muito dela por conta do final dessa história. Na trama, o Homem-Aranha ele acaba ajudando o Doutor Estranho a combater um vilão poderosíssimo e que colocava em risco toda a vida das pessoas, colocava em risco mesmo todo mundo. E o Homem-Aranha ele consegue ajudar o Doutor Estranho a parar essa criatura. Porém, o interessante dessa história está no final. A trama ela se passa toda no dia do aniversário do Peter Parker. E o Doutor Estranho ele dá um presente para o Homem-Aranha, que é uma coisa assim simplesmente belíssima de se ler. Quem é fã do personagem sabe o quanto ele se sente culpado pela morte do Tio Ben. Ele pensa que ele poderia ter mudado tudo aquilo. E o presente ele envolve diretamente o Tio Ben. Então é uma coisa que, para quem é fã do Aranha, com certeza chama a atenção, é algo muito emocionante. Então, por conta desse final, eu adoro essa história. Eu coloco ela como a minha quinta história favorita do Homem-Aranha. Em quarto lugar, eu vou colocar a história A Morte da Capitã Jean DeWolff. Essa história aqui, eu li ela pela primeira vez completa através de scans, lá mais ou menos 2011, 2012, por aí. Era uma época que eu não comprava quadrinhos na internet, então eu recorria muito a leituras virtuais e eu gostei muito dessa saga aqui, dessa história. Por enquanto eu tenho apenas esses dois formatinhos aqui que fazem menção a essa saga, mas eu quero pegar mesmo o título da Salvat, que saiu pela coleção do Homem-Aranha, que lá ela está completinha. Bom, falando um pouco sobre a história em si, aqui nos é apresentado o vilão, o Devorador de Pecados, que é um vilão que eu acho ele bastante interessante também, porque ele é apenas um serial killer que usa uma espingarda, e eu acho interessante, no meio de um universo de superpoderosos, gente que tem super força, sei lá, super velocidade, poderes psíquicos, entre aspas, ele é só um cara com uma espingarda. Certo que ele tem treinamento militar, certo que ele tem uma resistência sobre-humana por conta de um treinamento que ele passou, mas eu acho interessante justamente isso. Ele é apenas um cara armado e ele consegue causar medo e pânico na população. Na trama, ele é um vilão que ele mata as pessoas que ele julga que elas merecem serem assassinadas, mas a verdade é que ele mata aleatoriamente. Nessa saga, ele mata um padre, ele mata um advogado, um juiz no caso, e também ele acaba matando a Capitã Jean DeWolff, que ela era uma mulher que ela admirava o Homem-Aranha, e ele só descobre isso após a morte dela, então ele fica determinado a vingá-la, e temos a participação do Demolidor também. O Homem-Aranha nessa história ele está abalado psicologicamente, porque tem uma hora que ele praticamente deixa uma pessoa para morrer, e isso não é uma coisa que a gente veria o Homem-Aranha fazendo normalmente, então ele acaba ficando psicologicamente um pouco abalado por conta da morte da Capitã Jean DeWolff, e o Demolidor ele acaba entrando em confronto também com o próprio Homem-Aranha. O Demolidor ele entra nessa história porque, como eu disse, uma das vítimas do Devorador de Pecados é um juiz, e no caso o Matt Murdock, ele conhecia esse juiz, ele admirava ele, então ele também está determinado a parar esse vilão, e aí ele acaba, primeiro ele entra em confronto com o Homem-Aranha, só que depois eles acabam trabalhando juntos, e é uma história que eu acho ela muito boa, eu gosto pra caramba, e eu coloco ela justamente como a quarta melhor aventura que eu li do Homem-Aranha. Eu ainda estou na luta para ver se eu pego a edição da Salvat, que ela está completinha, mas por enquanto só tenho essas duas. Mas como eu falei, eu já li ela mesmo completa por scans, porque tem aqui nessas duas revistas ainda tem algumas coisinhas que estão de fora. Dá para entender a história, mas falta mais alguma coisinha. E aí eu quero ver se eu pego a versão completa pela Salvat, porque pra mim, na minha opinião, ela é um clássico, essa história aqui do Homem-Aranha. Ela é uma das melhores aventuras do Amigão da Vizinhança. Em terceiro lugar, deixa eu deixar ela separada aqui. Em terceiro lugar, vou falar sobre uma revista que há muito tempo eu queria ter lido já, uma revista não, uma história, melhor dizendo, que está nessa revista aqui, A Morte dos Stacys, só que
A história em si, que eu gosto, que eu vou abordar como a terceira melhor história do Homem-Aranha, é a morte da Gwen Stacy, um dos momentos mais trágicos da vida do personagem. Na trama, a Gwen ela acaba sendo sequestrada pelo Duende Verde, o Norman Osborn, um dos maiores vilões do Homem-Aranha, se não o maior de todos. Eu considero o Dr. Octopus porque eu gosto mais desse personagem. Eu não sou muito fã do Duende Verde, mas eu acredito que 95% dos fãs do Aranha consideram o Duende Verde como o maior inimigo do Peter Parker. E muito por conta do que acontece nesse encadernado aqui, ele sequestra a Gwen, coloca ela no alto de uma ponte ele coloca ela no alto de uma ponte mesmo, e o Homem-Aranha ele tenta resgatar ela dessa situação, mas infelizmente ele não consegue. E o desfecho disso é justamente a morte dela, que o Peter Parker amava a Gwen Stacy incondicionalmente, e é um momento extremamente triste, extremamente doloroso para o herói, onde ele acaba perdendo a sua amada de uma maneira trágica. Quando eu fui ler essa história pela primeira vez, claro, o título é A Morte da Gwen, então não é spoiler para ninguém. Eu sabia do que eu ia encontrar, que era justamente o fim da Gwen Stacy, mas até então eu nunca tinha lido essa história, nem por scans, eu não sabia como que ela ia morrer, enfim, se seria um tiro, uma explosão, algo do tipo. E eu me deparei com uma história muito bem escrita e muito triste. A gente fica com pena do Homem-Aranha de ver ele nessa situação, entender tudo o que está acontecendo com ele. E as edições que vêm depois dela é justamente para mostrar o luto do Peter Parker, ele tentando assimilar essa ideia de que ele perdeu alguém que ele amava incondicionalmente e como ele vai reagir a isso. É uma história realmente muito boa, porém muito triste. Em segundo lugar, eu vou colocar aqui uma história também que eu acho ela espetacular. Para mim, eu coloco ela como uma das melhores histórias que eu li na minha vida, ou seja, já supera apenas o universo do Homem-Aranha, supera o universo da Marvel. Eu coloco como uma das melhores leituras que eu fiz enquanto minha vida de leitor, que é justamente essa aqui. A Última Caçada de Kraven. A Última Caçada de Kraven, ela mostra o desfecho do vilão. Ele, para quem não conhece, ele é um caçador implacável, que ele é obstinado a derrotar o Homem-Aranha a todo custo. E aqui, finalmente, ele consegue fazer isso. Ele acaba botando a sua honra de lado e começa a usar outros recursos para derrotar o Aranha. Inclusive, tem uma hora que o próprio Homem-Aranha ele percebe isso e falou: peraí, você tá com um rifle, cara? Você nunca usou rifle? E ele vê que tem alguma coisa diferente com o Kraven, ele tá com o olhar de um louco mesmo, um psicopata, e ele acaba derrotando o Aranha. E ele prova para si mesmo que ele é melhor do que o Homem-Aranha, usando temporariamente o manto do Homem-Aranha. Ele acaba pegando o uniforme e começa a combater o crime à sua visão, à sua maneira. E ele chega à conclusão de que ele conseguiu o que ele queria, que era derrotar o Homem-Aranha em todos os aspectos, vencendo-o em um combate, tornando-se um Homem-Aranha melhor do que ele. E o desfecho dessa história aqui é simplesmente chocante. Eu li ela pela primeira vez há uns 4 anos atrás, um amigo meu aqui da minha cidade, o Ramon, ele me emprestou, ele tem essa HQ, uma versão capa cartonada, e eu nunca tinha lido ela, eu não sabia como a história concluía. Quando eu li pela primeira vez eu fiquei assim, cara, sem saber, né, sem ter uma reação para aquilo que eu estava lendo. E aí eu fui atrás da edição da Salvat, peguei essa daqui, tenho na minha coleção, estava relendo ela esses dias. Essa aqui eu coloco ela como a minha segunda história favorita do Aranha. Quem nunca leu, eu recomendo, se possível, tenta ler e tenta fugir dos spoilers. Eu sei que é difícil porque é uma edição que já tem certo tempo já, mas se possível façam isso porque o desfecho dela realmente é muito bom e choca as pessoas, pegam elas desprevenidas. E finalizando o vídeo, como a minha melhor história do Aranha de todos os tempos, eu vou colocar essa aqui. Eu sei que a capa, que capa, né? Você deve estar pensando, que capa? Isso aqui é um formatinho que eu tinha, muito velho já, como vocês veem, não tem mais nem capa, mas pelo menos a história completa está aqui. Vocês estão vendo aqui a capa direitinho, né, da numeração dessa revista aqui.
E eu vou colocar aqui a história 24 horas para morrer. Meu Deus do céu, que história absurdamente boa essa daqui. Na trama, o Jon Jonah Jameson, ele tá com ódio mortal do Homem-Aranha mais do que nunca. Ele tá com sangue nos olhos para ver o fim do Homem-Aranha de uma vez por todas. Isso porque ele acha que o Homem-Aranha cometeu um crime contra alguém próximo dele e ele está disposto a tudo para pôr um fim definitivo na vida do Homem-Aranha, na carreira dele, na vida dele. E aí para isso ele acaba contratando o Spencer Smith, o cientista famoso que construiu inúmeros robôs esmaga-aranha, para construir mais um para ver se dessa vez consegue derrotar o Aranha. Só que o Spencer Smith aqui ele está com uma doença terminal, ele já está muito debilitado e antes de morrer tudo que ele quer é matar o Homem-Aranha e o Jon Jonah Jameson, porque ele julga que a sua doença é por conta do editor do Clarim Diário, que fez ele trabalhar anos e anos construindo robôs e ele passou todo esse tempo exposto a produtos radioativos, e o Homem-Aranha, que era o alvo da obsessão do Jameson. Então, o Spencer Smith ele coloca a culpa da sua doença neles dois. Então, antes de morrer, tudo que ele quer é ver eles morrendo também. Para isso, ele bola um plano que é o seguinte: ele consegue capturar facilmente o Jameson e depois ele consegue capturar o Aranha e ele coloca uma algema neles. E essa algema ela estava com uma bomba com uma contagem de 24 horas, ou seja, após o passar desse tempo, a bomba ia explodir e já era. O Homem-Aranha ele tenta de tudo, ele ameaça o Smith, ele tenta falar com o Kurt Connors, o Lagarto, para tentar encontrar uma solução para desativar essa bomba. Enfim, a polícia acaba pegando eles dois, capturando, só que vê a situação, eles chamam o esquadrão antibombas, tentam de tudo mesmo para desativar a bomba. E cada página o leitor vai ficando apreensivo porque vai zerando o cronômetro. Paralelo a isso, ainda tem um vilão que aparece e acaba o Aranha acaba tendo que lutar com esse vilão, mesmo com uma das suas mãos impossibilitadas por conta da algema. Então, assim, ela é uma leitura que, sabe, é uma tensão constante. A gente fica com essa impressão de que o Homem-Aranha vai morrer, a bomba vai explodir e já era. E uma coisa que me marca também nessa história é que aqui mostra o verdadeiro motivo do Jameson odiar o Homem-Aranha. No final das contas, não era ódio que ele sentia do Aranha, era inveja. Então ele mesmo, ele chorando, ele fala isso pro Homem-Aranha, o quanto ele se sente diminuído pela imagem do herói. E só lá mesmo aos 45 do segundo tempo, ou melhor, aos 49 do segundo tempo na prorrogação, que eles conseguem se livrar dessa algema e por questão de segundos escapam de uma morte certa. É uma história realmente muito boa. Mais pra frente eu vou pegar um outro exemplar, que esse meu aqui tá bem surrado, viu? Mas eu coloco essa como a melhor história do Homem-Aranha de todos os tempos, na minha humilde opinião. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E para vocês, qual é o maior personagem da Marvel que marcou a infância de vocês, que vocês mais gostam? Coloca aí nos comentários, tá certo? Grande abraço a todos, até a próxima. Falou, valeu, fui!